Alô, amigos! Ei, canal Tricolaço aqui, estamos nós, vamos lá bater um papo mais uma vez. Obrigado a você que está com a gente aqui, você que está aí dando like, que eu espero que dê like mesmo, você que vem participa com a gente compartilhando os vídeos, você que se inscreve no canal, balança o sino também para receber notificações. Toda semana vem mais um pouquinho de gente bacana aqui, a gente agradece mesmo. Estamos aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, para falar de futebol também, bater um papo com você. Esse vídeo mais um gravado aqui no nosso canal. Hoje, dia 16 de setembro de 2023, sábado. No horário de gravação desse vídeo são 15 horas e 50 minutos. Portanto, cerca de 24 horas antes da grande final da Copa do Brasil, que começa amanhã entre Flamengo e São Paulo, jogo no Maracanã, 4 da tarde. E a gente tem muito para falar desse jogo. É a chance do São Paulo ganhar um grande título nesse ano de 2023. É a única final que o São Paulo disputa no ano. Então tem que ser levado com muita seriedade. Quem sabe não é a hora de ganhar um título como esse. Então eu quero dividir esse vídeo em 3 etapas. A primeira etapa eu quero falar sobre relevância e importância. A Copa do Brasil é um torneio que tem 34 anos de existência no Brasil. Não é o título maior, não é o principal título que se ganha no futebol brasileiro. Ele ainda é um título secundário em relação ao Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, difícil, disputado ao longo de 7, 8 meses pelo seu time, mais 19 times, né? Onde você tem que manter regularidade para não se distanciar tanto da ponta para buscar o título. Não é fácil essa tarefa. Na Copa do Brasil, a chance de você ganhar um título nacional é um pouco mais, entre aspas, fácil. Por que entre aspas? Porque às vezes, dependendo do confronto, não é tão fácil assim, né? E é um campeonato democrático. Copa do Brasil, como em todas as outras Copas nacionais, você abre espaço para que todo mundo possa disputar. Então você tem time desde a Série A do Campeonato Brasileiro até a Série D, que é a última divisão, e todo mundo tem, no papel, igual chance. Claro que não é bem assim. Às vezes, alguns times menores até se desgarram e conseguem até ir um pouco mais à frente, mas é muito difícil. Ainda assim, nós tivemos alguns exemplos. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. O Juventude, um pouco maior que os dois, também foi campeão da Copa do Brasil. Depois você tem times, praticamente só os grandes brasileiros que venceram, mas em muitas oportunidades disputando com menores. Então, por exemplo, você teve o Ceará disputando final da Copa do Brasil. Você teve times que já até tiveram expressão maior antes, que não ganharam, disputando a Copa do Brasil, a final, ainda que não tenham vencido. E no caso do São Paulo especificamente, ele se tornou um título para afirmação. Porque o São Paulo, desde 2012, não ganha um título de peso. Depois dos 3 brasileiros da trinca 2006, 2007 e 2008. Em 2021, ganhou o Campeonato Paulista, é verdade. Mas o São Paulino mais fanático, que comemorou demais aquele título, sabe que o peso que um campeonato estadual tem hoje é menor. Já foi muito grande até os anos 80, diminuiu um pouquinho nos anos 90 e se tornou quase irrelevante a partir dos anos 2000, muito graças à Copa do Brasil, que ocupou esse segundo patamar aí do futebol brasileiro em termos de importância e tornou-se mais interessante para os times vencerem também. Então, o São Paulino mesmo não sente a emoção de ganhar um título gigante desde 2012. Em 2021 ganhou, mas ganhou o Campeonato Paulista, quero ver ganhar o Brasileiro agora. Aliás, na época a gente fez muito vídeo aqui falando disso também, né? E também porque no caso do São Paulo há 2 aspectos históricos para considerar. O primeiro, o São Paulo, mesmo com todo, olha, palavra chique, o arcabouço de títulos que tem ao longo da história, só conseguiu disputar uma final de Copa do Brasil e nunca ganhou o título. Na única vez que disputou,
perdeu para o Cruzeiro em Belo Horizonte no ano 2000. Também é um ingrediente importante para que o time ganhe esse título. Com o detalhe de que se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, ele ganha o único título que falta em toda a lista de títulos disponíveis para um time de futebol no Brasil vencer, o que também é importante. Então, os jogadores do São Paulo, a torcida do São Paulo estão diante de um desafio que se tornou imenso. O São Paulo é um ganhador de títulos constante até o ano de 2008. Talvez o mais constante da história do futebol brasileiro. Por isso que o São Paulo é tão grande. O São Paulo ele é mais novo que Corinthians, que Flamengo, que Santos, que Palmeiras, que Vasco, que Botafogo, que Fluminense, que Atlético Mineiro, que Bahia, mesmo ano de fundação. O São Paulo é mais novo do que todos esses times. E o cartel de vitórias do São Paulo, em termos de título, é um negócio gigante, parecido com o deles. O São Paulo tem, em média, 25 anos menos que todos esses times aí. 20 em relação a mais uns e tal. Então, o São Paulo é um ganhador constante. O São Paulo, até 1958, quando a construção do Morumbi pega no breu, começa para valer. Até 1957, para ser mais exato, quando ganha o Campeonato Paulista. A partir de 1958, tempo de vacas magras por causa do estádio do Morumbi na construção, deixa de vencer títulos. Então, até 1957 e a partir de 1971, aliás, a partir de 1970, o São Paulo nunca fica um intervalo maior do que 3 temporadas sem ganhar um título. Em nenhum momento da história. E isso dura a partir de 70, depois do intervalo de 58 a 70, até 2008. Aliás, até 2008, até 2012. Porque 8 você tem 9, 10 e 11, e em 12 você ganha. E desde então, essa máxima se quebrou. Aí o São Paulo até disputou algumas finais, disputou a Recopa Sul-Americana, 2013, perdeu para o Corinthians. Aí só vai disputar de novo uma final em 2019, Paulista, perde para o Corinthians também. Em 2021 ganha o Paulista do Palmeiras. Em 2022 disputa mais uma vez a final, perde para o Palmeiras. O São Paulo também disputou a final da Copa Sul-Americana de novo em 2022, perdeu para o Independiente Del Valle. Então foi isso que o São Paulo disputou nesses últimos anos, efetivamente. E nós temos então essa situação da relevância desse título para o São Paulo. Além disso, é um título que dá muito dinheiro. A CBF, de uns anos para cá, resolveu valorizar o campeonato, aumentar o prêmio, para que as equipes voltassem a dar importância para a Copa do Brasil, desde que ela deixou de se tornar aquela famosa caminho mais curto para a Libertadores. Porque o número de vagas da Libertadores aumentou pelo campeonato. E a disputa da Copa do Brasil com os clubes da Libertadores incluídos, porque eles haviam ficado de fora durante um período de anos grande, deixou de tornar esse caminho tão fácil. Então ele passou a ser muito difícil, e aí alguns times falavam, não, eu vou tentar no Brasileirão. Aí a CBF se viu na obrigação de tentar valorizar o prêmio, fez um bom arranjo aí com a televisão e dá muito dinheiro pela Copa do Brasil agora. E aí o São Paulo pode sair dessa competição, somando todas as fases das quais participou, com cerca de 80 milhões de reais na mão. Não é tão fácil como era antes, também, eu falei aqui, porque as disputas endureceram, já que todo mundo está na disputa. Então, não é fácil ganhar do Flamengo, por exemplo, numa final, assim como não é fácil eliminar Palmeiras e Corinthians, respectivamente, nas quartas e na semi. O que o São Paulo fez até aqui foi gigante. E fará algo ainda muito maior se vencer a final. A segunda etapa o time já viajou, teve lá aquela festa da torcida toda acompanhando a equipe até o aeroporto, está no Rio de Janeiro, tem todo mundo à disposição,
E amanhã é dia do Dorival pensar num time com condição de vencer o time do Flamengo. A única dúvida ficou aí por conta do Arboleda, né? Que ainda ia fazer mais testes. Mas, enfim, se não tiver o Arboleda também, dá muito bem para armar a zaga com Diego Costa e Beraldo, como foi quarta-feira no Beira-Rio, que passaram longe de ser o problema do time, os dois, para tentar buscar um resultado bom nesse primeiro jogo da final lá no estádio do Maracanã. Agora vem as questões mais difíceis de resolver. Como eu disse no último vídeo, eu estou bastante decepcionado com o São Paulo. A gente começa a rever os números do ano. E os números do último período são horrorosos, horrorosos. Como eu disse aqui, o último grande jogo do São Paulo foi contra o Palmeiras, na volta das quartas de final da Copa do Brasil. Contra o Corinthians, o São Paulo fez um esforço de super concentração no primeiro tempo. Fez o 2-0, mas no segundo tempo caiu um pouco de produção. Soube se defender bem, é verdade, mas já não era um time de tanta criação. E sofreu pressão por parte do time do Corinthians. Lembrando que o São Paulo tinha perdido já a primeira partida da semifinal, o que não havia ocorrido até as quartas. Isso também já é um sintoma. Depois daquele jogo das quartas de final contra o Palmeiras, teve o jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro 4-1. E ali foi a última vitória no Campeonato Brasileiro. Estamos falando da 15ª rodada. Depois de lá, o São Paulo não ganhou mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Não jogou mais a Copa do Brasil. Portanto, não tem vitória para contar na Copa do Brasil. Perdeu um jogo na Sul-Americana. Ganhou um na volta, é verdade. Aliás, o jogo contra a LDU foi a única vitória do São Paulo desde o dia em que venceu o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E perdeu na decisão por pênaltis. Não foi a semifinal da Copa Sul-Americana. Então o quadro atual é grave. E eu repito o que eu falei no vídeo da quarta, não mudo nada. O trabalho do Dorival Júnior, para mim, já acabou em termos de implantação de qualquer coisa. Ele não consegue mais colocar nada nesse time. Não consegue. E muito é por causa do perfil do próprio Dorival. Para meu engano, o Dorival não era um técnico diferente do que ele sempre foi quando chegou ao São Paulo dessa vez. O Dorival ainda é um técnico que chega num time, 10, 12 primeiros jogos são alucinantes, mas depois é ladeira abaixo. Então é preciso que haja um pacto entre Dorival e elenco nesse fim de semana e no outro, porque o São Paulo precisa ganhar esse título. Esse título é importante demais na história do São Paulo. E eu afirmo, já disse aqui no outro vídeo, esse é um título da moçada, do adolescente São Paulino, do jovenzinho São Paulino, que precisa ver esse time ganhar coisa grande, cara. E depois pro Brasileirão vai conversar de novo com o Dorival. Senta, conversa e vê o que vai fazer. Por quê? E agora vem a terceira etapa, a gente vai falar de escalação. O Dorival deu uma entrevista lamentável depois do jogo contra o Inter, onde ele diz, entre outras coisas, o seguinte: nós fizemos o nosso melhor, é mentira, o São Paulo fez uma das coisas, um dos seus piores, e levamos o nosso melhor para campo, tenho dúvidas. E no campo a gente tem visto o seguinte, que é um sintoma muito ruim. O Dorival Júnior recebeu, quando ele já tinha um time organizado, para jogar com ele no Campeonato Brasileiro e na fase final das Copas, Lucas Moura e Rames Rodrigues. São dois jogadores extra-série. E ao invés de se facilitar, o Dorival se auto-sabotou. E ele não está conseguindo trabalhar com esses jogadores. De quarta-feira para cá, o que mais se disse foi: tá na cara que Lucas e Luciano não podem jogar juntos. Eu vou ser um pouco mais específico. Tá na cara que o Lucas tem que jogar sem ser atrapalhado ou por Luciano ou por Jonathan Calleri. Tá na cara que o Lucas tem que fazer o papel do Luciano em campo. Aquele papel de última linha antes da chegada à área. E que na área a gente tem que ter ou Luciano ou Calleri. Eu explico por quê.
Porque o São Paulo nesse tempo todo sempre teve Luciano e Caleri, um Rato, com o Nestor, com o Michel Araújo, trabalhando no apoio. Mas tem um jogador nessa equação aí que não foi mencionado, que pelos últimos jogos não pode sair do time. E ele não é nenhum superstar. É o Wellington Rato. Porque o Wellington Rato dá o equilíbrio do lado direito. Tem o passe, tem a bola parada e tem a marcação sendo puxada, inclusive com o corte da direita para a esquerda que ele costuma fazer. Ele é um jogador que preenche um lado do campo com muita capacidade, de maneira muito positiva. Então você não pode jogar o Luciano ali. E se você desloca o Luciano para o meio, ele e o Lucas se batem. Então o que fez o Dorival? Deixa os dois ocupando mais ou menos a mesma faixa, porém ele desloca muitas vezes o Lucas para as pontas, o Lucas para a ponta direita, onde já existe o Rato. E ele anula possibilidades de utilização do Lucas com mais rapaz, me foge a palavra. De maneira mais completa. Porque ele mantém o Luciano naquela função de última linha. Só que o Lucas faz aquilo como ninguém. Então as pessoas desde quarta dizem: tira o Luciano, mantém o Rato, que tá bem, e faz o Lucas a vez do Luciano, como foi contra o Corinthians. Verdade. Tem só um detalhe aí. O Luciano antes de Lucas e Rames Rodrigues chegarem, claro, desde 2020, quando aqui chegou, o jogador mais decisivo do São Paulo. Ele é o jogador em que a torcida mais confia para definir uma situação. Se alguém pode fazer um gol de título, dar assistência para um gol de título, fazer um gol para o São Paulo que atrapalha o adversário num jogo de decisão e que não treme, é o Luciano. Então, você olha e fala assim, pô, então vamos deixar o Luciano em campo e tira o Lucas, que é um extra série? É isso que o Dorival está fazendo. Porque o Dorival está com medo de mexer no Caleri. Veja bem, ele tem duas sugestões. A maior parte da torcida acha que tem que sair o Luciano. No desenho, eu acho que é o mais óbvio também. Deixa o Caleri lá, homem gol, e o Lucas fazendo a Luciano. Razão total para quem defende isso. O problema é, o Caleri não é tão decisivo quanto o Luciano. O Caleri não está em boa fase. E nós estamos falando de uma definição. O São Paulo precisa ganhar. Pode entrar no segundo tempo, Caleri? Pode. Mas não dá para... Eu começaria o jogo com Lucas e Luciano, sem Caleri, com o Luciano sendo o homem que entra na área. Ele já fez esse papel. Ele já inverteu isso com o Brenner quando os dois jogavam no São Paulo. Eu sei que o time ficou um pouco menos agudo em termos de incômodo do adversário, mas não dá para tirar o Lucas Moura. E assim, faça o teste, começa com ele. Se precisar mesmo que o Caleri apareça para ser mais agudo lá dentro, que venha o Caleri. Mas aí tem que sair o Luciano. E aí o São Paulo perde o seu jogador mais decisivo. Você prefere o quê? Esse é um dilema que o Dorival precisa resolver amanhã, porque o São Paulo precisa ter força de meio de campo. Se ele tem Lucas, Luciano, Rato e Caleri, ele tem 4-2-4. Eu gosto, mas tem dois fatores. Muita gente não gosta e fica mais vulnerável o time do São Paulo. Mais vulnerável. A minha escalação, já tinha falado lá no primeiro vídeo da outra semana, era escalação não. A minha formação era um 3-5-2. O Dorival não vai fazer isso. Então eu tô tentando pensar com a cabeça do Dorival, eu acho que o meio de campo tem que estar um pouco mais inchadinho ali. Ah, detalhe, o Gabriel Neves precisa jogar. O Paulo Maia não tá bem. Não tá bem.
O Luan, que estava quase morrendo aí, há um tempo atrás, em todos os jogos que entrou nessa última fase, entrou bem. Com detalhe, o Luan tem experiência em disputa de título e o Luan é um jogador que se entrega uma final, tá? Está aqui falando um cara que disse outro dia que o Luan podia até sair do São Paulo. Eu achava que ele não ia fazer falta na condição que ele estava, mas parece que ele tomou jeito. E quando ele toma jeito e resolve jogar, ele é bom. E o Pablo Maia precisa jogar. E o Gabriel Neves precisa jogar. O Gabriel Neves é o cara que dá a dinâmica da distribuição da bola. O Gabriel Neves é o cara que vai achar o Wellington passando correndo pelo lado esquerdo. Eu espero que seja o Wellington. O Gabriel Neves é o cara que coloca a bola para o Rato lá na frente, em condição dele chegar na linha de fundo, cortar para dentro e cruzar com condição. E ele é o cara que vai abrir espaço também, caso o Rato precise entrar para o meio e chutar no gol. E ele é o cara que tem a dinâmica e entende o jogo rápido que o Lucas promove para poder soltar a bola em condição de deixar o Lucas com chance de fazer pressão. Então, eu não acredito que o Dorival vai fazer nada disso e eu acho que ele vai errar e acho que ele vai colocar o título do São Paulo em risco fazendo isso. Mas eu teria Gabriel Neves no time titular, eu teria hoje Luan começando o jogo, eu não tiraria o Rato de jeito nenhum e eu talvez seja um dos únicos, tiraria o Calleri e deixaria o Luciano. Repito, eu só tiraria o Calleri e deixaria o Luciano porque para mim o Lucas tem que jogar. E como o Lucas e o Luciano andaram se anulando, e como o Luciano é muito decisivo e mais decisivo que o Calleri, então que jogue ele e o Calleri comece no banco. É nisso que eu acredito e é isso que eu tenho medo que o Dorival não faça. Tá entregue, gente. Tá entregue. Eu tô com bastante... Eu não tava assim. É engraçado que toda vez vem na minha mente alguma coisa que diz que acho que o São Paulo não vai se dar mal amanhã. Mas eu vou esperar para ver. Eu vou esperar para ver. Vamos lá? Aquele abraço para todo mundo. E amanhã, depois do primeiro jogo da final, direto do Rio de Janeiro, tem vídeo aqui no canal Tricolás também. Até lá.